Fala, jovem, beleza? Professor Jonatas Gonçalves em mais uma aulinha aí do nosso tema 4, né? O nosso tema de modelos atômicos é um tema que é de extrema importância para o conhecimento químico, o desenvolvimento do conhecimento químico, como a química se desenvolveu nos últimos anos. Então, já falamos que ele não é essencial ao Enem, pois não cai na prova do Enem, nos últimos anos não caiu cobrando especificamente o assunto, mas a sua compreensão é alicerce de todo conhecimento químico, pois somente quem compreende bem como os átomos se desenvolveram, como que essa ideia se desenvolveu, é que consegue efetivar uma boa prova do Enem. Agora não se engane, na sua escola o seu professor certamente vai cobrar, e se você for fazer um vestibular tradicional local, seu professor também vai trabalhar isso com você, tá bom? Bom, estamos aí na aula de número 6 do tema 4, que é a aula referente ao modelo atômico de Bohr. Pessoal, modelo atômico de Bohr, também conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr foi um aluno de Rutherford, anteriormente ele tinha sido aluno de Thomson, e ele complementa, ele não chega a alterar. É como se ele complementasse uma lacuna deixada por Rutherford, sem mexer na essência do modelo atômico de Rutherford. O modelo de Rutherford tinha núcleo, eletrosfera e órbitas circulares para os elétrons. O modelo de Bohr tem núcleo, eletrosfera e órbitas circulares para os elétrons. O que consiste a diferença é que o Rutherford não trabalha as quantidades de energia para o elétron. Isso porque Rutherford não detinha um conhecimento que Bohr viria a se aprofundar no quesito de uma nova ciência chamada física quântica, desenvolvida pelo nosso grande e brilhante Max Planck. Bohr se aperfeiçoa e compreende qual deveria ser, ou pelo menos chega próximo a compreender, pois ainda continuamos em hipóteses e modelos, o comportamento do elétron em relação ao seu movimento na eletrosfera. Qual era a problemática de Rutherford? A problemática de Rutherford era o elétron que gira de acordo com a física newtoniana deveria perder sua energia e se chocar com o núcleo. Então todo átomo deveria estar se desintegrando com o tempo. E isso não acontece. Por quê? Bom, eu costumo fazer uma comparação que eu acho bem pertinente. Você certamente já viu algum efeito luminoso, um efeito luminoso que você pôde observar, por exemplo, quando de repente seu pai ou sua mãe colocou aqueles adesivinhos no teto do quarto que brilhavam durante a noite. Ou até mesmo o ponteiro de um relógio que brilhava durante a noite. Ou até mesmo o interruptor, né? Que você acende e desliga a lâmpada, às vezes ele tem esse efeito luminoso quando você apaga a luz. E brilha por quê? Porque passa o dia inteiro recebendo energia e ao você extinguir a fonte de energia externa que ali fornece para o interruptor, para as estrelinhas do teto do seu quarto, adesivos brilhantes, ponteiros do relógio, ao você parar de fornecer aquela energia por meio de uma fonte externa, ele passa a perder a energia que tinha absorvido. Só que se chegar a um determinado momento, ele para de brilhar. Você vai observar que ele deixa de brilhar. Se você pega o seu relógio e você começar a sair de um ambiente claro para um ambiente escuro, e ele é daqueles que o ponteiro brilha, você pode observar que com o tempo o ponteiro perde o brilho. E isso ocorre por quê? Aí pergunta a você, porque os elétrons se chocam no núcleo e os átomos se desintegram? Não, pois no dia seguinte, ou a qualquer momento que você for a um ambiente claro e esperar um pouquinho, aqueles elétrons daqueles átomos voltam a absorver energia e voltam a saltar e voltam a se movimentar. Na verdade, esse termo salto de elétrons é um termo que aparece no conceito da química com o modelo de Bohr. Então, que fique claro isso para você. Quando você vê o brilho aparecer daquele adesivinho no teto do seu relógio, você vai lembrar de Bohr. E você vai lembrar o seguinte, tem um determinado momento que ele para de brilhar, porque ele perdeu a energia que absorveu. Mas ele não deixou de existir. O que demonstra que em um determinado momento o elétron de fato para de perder energia. Ele simplesmente para de perder energia. E para de perder energia porque existe uma energia mínima que cada elétron apresenta. E essa é a grande questão. Existem pontos mínimos de energia, energias que já são daquele elétron, que não vieram de uma fonte externa, e essa energia
ele não perde. Ele ganha, pode até ganhar energia e saltar, se movimentar, retornar ao seu ponto de origem, mas jamais esse elétron perde aquela energia que já era inicialmente dele, como fica claro a demonstração em que falei do ponteirinho do seu relógio que brilha, deixa de brilhar, mas não deixa de brilhar porque o átomo deixou de existir, e nem você precisa ficar carregando ele na tomada para que ele volte a brilhar. Deixou de brilhar porque perdeu a energia que absorveu de uma fonte externa, mas todo dia ele vai brilhar, desde que ele volte a absorver energia. Ele para de perder energia. Os elétrons param de se movimentar? Não, os elétrons não param de se movimentar. Ele para de perder energia ainda que continue o movimento. Está aí uma demonstração inesperada, talvez para você, de que nem todo ser em movimento vai estar perdendo necessariamente energia, como imaginava a física clássica. Então existe um novo conceito, existe uma nova física, uma nova ciência, um novo campo dentro da física e da química, que seria esse campo chamado quantum. Quantum vem de pacote, pacote de energia, no caso aqui tratado. Pacote por quê? Porque um elétron, para que ele salte, para que ele consiga se movimentar, ele precisa de um determinado valor de energia para que isso ocorra, para que ele salte de uma camada interna para uma camada mais externa, ele precisa absorver uma determinada quantidade de energia, um valor fixo determinado de energia. Então, quantidade mínima de energia, pacotes de energia, física quântica, todos esses termos estão vinculados a Bohr. Veja que de Rutherford para Bohr, o que muda é o estudo do elétron dentro da eletrosfera, o comportamento do elétron dentro da eletrosfera. Olha que pouco mudou. Rutherford não trata o elétron em termos energéticos, ele não limita a quantidade de energia para o elétron. Lembra que a gente falou isso na nossa última aula? Para Rutherford, os elétrons podem assumir quaisquer valores de energia. Para Bohr, não. Para Bohr isso mudou. Basicamente, o que muda de Rutherford para Bohr é que Bohr traz o conceito de órbitas estacionárias, níveis estacionários. O que quer dizer estacionar? Significa que ele para, só que estaciona energeticamente, para de perder energia. Há um nível estacionário para cada elétron. Há um ponto que aquele elétron para de perder energia e não se choca com o núcleo. Agora pensa comigo, o núcleo exerce uma força de atração pelo elétron. Ele é positivo e o elétron negativo. E você concorda que quanto mais próximo esse positivo estiver do negativo, maior será a força de atração, pois quanto mais próximo nós temos os corpos de carga oposta, maior será a intensidade da força de atração entre os mesmos. Jonatas, demonstre. Você já pegou dois ímãs, colocou os lados opostos e percebeu que quanto mais próximo, maior a força de atração, ao ponto que você tem um determinado momento que você não consegue controlar e aqueles dois ímãs vêm a se chocar. E você, para separá-los, precisa fazer o quê? Fornecer energia, percebe? E aí eu te pergunto, um elétron que está próximo do núcleo, ele é mais fortemente atraído ou menos fortemente atraído do que um elétron mais afastado? Ele é mais fortemente atraído. Ele está mais atraído, pois está mais próximo. Isso está claro para você? Agora, uma segunda pergunta. Para que um elétron se afaste do núcleo, pense em você separando um ímã que está grudadinho no outro. Para que um elétron se afaste do núcleo, o que você precisa? Você precisa fornecer energia. Percebe? Você fornece energia para afastar o elétron do núcleo. Então, o elétron, quando ganha energia, ele se afasta. Mas é qualquer energia? Não. Tem um pacote definido? Tem. Tem um pacote definido para que ele mude sua órbita. Cuidado! Existem órbitas definidas para Bohr. Mas vai ter prova falando que existem orbitais. Jonatas, não é a mesma coisa? Não. Falaremos de orbital mais adiante. Mas não há de se falar em orbital no modelo atômico de Bohr. Adiantando, o orbital é o local de máxima probabilidade de se encontrar um elétron.
Não há orbital, conceitualmente falando, no modelo de Bohr. Bohr não fala de orbital, ele fala de órbita. Órbita é a camada. Orbital, veremos adiante, que é uma região mais específica dentro da camada. Então, não podemos falar em orbital. Não confunda isso. Atenção, cuidado, orbital diferente de órbita. Bom, um elétron nunca está entre duas camadas. Isso é importantíssimo, meu jovem. Por quê? Porque quando ele ganha um pacote suficiente para que ele salte a uma outra camada. Ele não ganha um pouquinho de energia só para ficar ali no meio do caminho. Não, ele ganha energia suficiente para saltar a uma camada mais externa. Então, qualquer item que falhe, alternativa que falhe, que um elétron pode permanecer entre duas camadas, está em desacordo com o modelo de Bohr. Não é verdade. O item falso, a alternativa incorreta. Beleza? Pois, para que ele salte, há uma determinada quantidade de energia. E por que tem que fornecer energia? Porque precisamos superar a atração que o núcleo exerce por esse elétron, ao ponto de ele conseguir se afastar por uma outra região energética. Quando ele absorve energia, nós referimos a essa energia como um quanto de energia, o pacote de energia. Quando ele libera energia, por que libera, Jonatas? Lembre-se disso. O elétron libera energia que ele absorve de uma fonte externa. De novo, um elétron libera energia que ele absorve de uma fonte externa. E essa liberação nós chamamos de fóton. Você pode até enxergar ou não, depende. Você pode enxergar aquele efeito luminoso como pode não enxergar. Há um espectro que um homem consegue perceber. Mas ele libera energia quando ele retorna para a camada mais interna. Você enxergou o ponteiro do relógio brilhar porque ele está liberando aquela energia, fóton, que ele havia absorvido anteriormente. Já vi uma alternativa falando assim: a quantidade de energia absorvida corresponde à quantidade de energia liberada quando o elétron salta para uma camada mais externa e dessa camada retorna para a camada de origem. Está correto isso? Está perfeitamente correto isso. Ok, sem problemas, maravilha. Pessoal, camadas mais afastadas são mais energéticas. Pense comigo. Camadas mais afastadas são mais energéticas. Por quê? Porque apresentam capacidade de comportar mais elétrons. Quanto mais afastado, maior, vamos pensar na órbita de Bohr, uma órbita circular. Quanto mais afastado do núcleo, maior é o raio, maior o comprimento dessa circunferência. Portanto, quanto mais afastado uma camada está do núcleo, maior o volume dessa camada. De novo, quanto mais afastado uma órbita está do núcleo, maior o volume dessa camada. Quanto mais próxima essa camada estiver do núcleo, menor o volume dela. Portanto, quanto mais afastada uma camada é, maior a sua capacidade de receber elétrons, maior a sua capacidade de receber elétrons energéticos, que estão com movimento, que absorveram energia, pois uma camada que está muito próxima do núcleo, aquele elétron não pode ter muita quantidade de energia, pois se absorver, ele tende a buscar uma região de mais espaço de movimento. Estou falando até em termos cinéticos para ver se você entende. Então, eu preciso de espaço, eu preciso de uma região em que meu elétron energético possa estar. O elétron, quando absorve energia, ele salta para uma camada mais externa. Camadas mais externas são mais energéticas. Camadas mais externas são mais volumosas. Camadas mais internas são menos energéticas. Camadas mais internas são menos volumosas. Agora fique esperto. Preste atenção. Muito cuidado. Por quê? Porque camadas mais externas são mais energéticas. No entanto, já que tem mais energia o elétron que ali, os elétrons em geral que ali estão, o que ocorre? Você precisa de menos energia para retirar aquele elétron do átomo. De novo, quanto mais afastada a camada é do núcleo, aqueles elétrons tendem a ser mais energéticos também. Com isso, para retirar um elétron de uma camada mais afastada, eu preciso de menos energia,
pois ele já tem muita energia. Outro motivo, ele já está mais afastado do núcleo. O que é mais difícil de a gente retirar? Algo que está próximo daquele ponto de atração, aquilo que está afastado. Mais difícil é aquilo que está próximo, mais fácil é aquilo que está afastado. Mas camadas mais externas, apesar de serem mais energéticas, você não pode confundir isso com a quantidade de energia que eu preciso para arrancar um elétron. Cuidado! Camadas mais afastadas, mais energéticas. No entanto, para retirar um elétron daquela camada mais afastada é mais fácil, necessita de menor quantidade de energia do que para arrancar um elétron que está em uma camada mais interna, mais próxima do núcleo. A camada mais interna ela tem menos energia, ela contém elétrons menos energéticos, no entanto é mais difícil arrancar aqueles elétrons, pois os mesmos estão muito próximos de quem? Do núcleo. Beleza isso? Tranquilo, pessoal? E o número quântico chamado principal nada mais é do que o número quântico que refere à camada, a qual camada o átomo está. Quanto maior o número quântico principal, ou seja, quanto maior a camada, quanto mais afastada aquela camada está, mais energética ela é. Então, quanto maior o número quântico principal, maior a capacidade energética da camada. E diga-se de passagem, não é mais volumosa? Portanto, à medida que eu aumento o número quântico principal, que se refere à camada, você está aumentando o espaço físico, pois o raio está aumentando, daquela camada comportar elétrons. Uma camada mais próxima do núcleo comporta menos elétrons do que uma camada mais afastada. Entenda, comporta. Não quer dizer que tem que estar preenchido completamente, mas ela comporta mais elétrons. Fique atento. Determina a quantidade de energia mínima para o elétron. Então, Bohr, para concluirmos, ele diz que existe um ponto mínimo de energia, ele determina que há uma quantidade mínima de energia para o elétron, a qual aquele elétron não perde mais aquela energia. Então, o maior conceito de Bohr é trazer para nós as chamadas órbitas definidas estacionárias. Ele tem um ponto que ele para de perder energia. Isso existia para Rutherford? Não. Este é o complemento que tem todo esse embasamento teórico que Bohr faz ao modelo atômico de Rutherford. Por isso também é conhecido o modelo atômico de Rutherford-Bohr. E mais um pontinho que eu já vi aparecer em questão. Bohr trabalhava com um átomo de hidrogênio devido à facilidade matemática daquele átomo que existia, em que existe um próton e um elétron. Então, a base experimental de Bohr foi o átomo de hidrogênio, mas ele gerou hipóteses a partir daquela análise experimental. Se cair uma questão falando se Bohr trabalhou com um átomo de hidrogênio experimentalmente, está o quê? Correto. Porque era mais fácil trabalhar com um átomo com um próton e um elétron, trabalhar a matemática dentro daquele átomo e a gente tentar levar essa matemática ou projeções futuras para átomos mais complexos, ainda que por hipóteses e não por experimentação. Jovem, aqui encerramos o ciclo do modelo atômico normalmente apresentado para sua escola, pela sua escola. As escolas no Brasil elas têm uma tendência a ir até o modelo atômico de Bohr, pois é um modelo atômico que seria ali o mais didático, complementar e suficiente para você compreender, por exemplo, propriedades periódicas, que vai ser um assunto do próximo tema, a parte de tabela periódica. Mas nós aqui vamos dar continuidade ainda, teremos a nossa aula de 2 modelos atômicos, tá? O modelo atômico de Sommerfeld e o modelo atômico atual, tudo bem? E vamos, para isso, ter que entendermos o que aconteceu, como o princípio da incerteza, o princípio da exclusão de Pauli, o princípio da dualidade de Broglie. Então, tem muito o que falar para a gente entender o modelo atômico atual, né? A gente precisa entender muitos conceitozinhos e também o nosso conceito de orbital, apresentado por Schrödinger, e que vai ser essencial para que a gente compreenda o modelo atômico atual. Então, não deixe de assistir as próximas aulas, não encerre seu estudo aqui. Posso lhe assegurar, se você é um candidato de medicina e faz vestibulares locais, alguns vestibulares cobram o modelo atômico atual.
Aliás, tudo que é atual à ciência deveria ser estudado. Beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube se você ainda não se inscreveu. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook Química Resolve. Não deixe de comprar o pacote se você ainda não é nosso aluno, porque fora a teoria que aqui apresentamos para você, nós teremos no nosso pacote os PDFs altamente explicativos, mais o nosso banco de questões comentadas, o nosso banco de questões gabaritadas, o nosso banco de questões para você tentar. Todas as provas do Enem desde 1998 separadas por assunto dentro da Química e também contendo o comentário de cada questão em todas as provas da FUVEST, melhor, todas não, mas as 10 últimas provas da FUVEST e as 10 últimas provas da Unicamp, que eu acho de extrema importância para todos vocês estarem estudando a partir desses 3 modelos, Unicamp, FUVEST e Enem. Um grande abraço e vejo você em breve.